Beleza, vamos então falar aqui, fazer uma análise sobre o filme Não Olhe Para Cima. É um filme bem interessante, tá? Eu preparei aqui um texto para falar sobre isso de uma forma um pouco mais pontual, para não ficar enchendo muito linguiça aqui, né? E, bom, eu vou falar um pouquinho do Matrix também, cara, porque eu, na verdade, já estava pretendendo fazer um vídeo sobre o quarto filme do Matrix, fazendo uma análise aqui, sempre fazendo comparações com, claro, né, a sociedade aberta de Karl Popper, que agora é apregoada pelo Open Society, né? Mas o hype agora está nesse filme, eu já queria assistir isso já há bastante tempo, estava esperando ser lançado. Assisti e tenho aqui uma opinião a repassar sobre esse tema. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com um trechinho do que eu tinha escrito sobre Matrix. Eu desisti de falar mais sobre o assunto, não vou ficar me estendendo sobre esse filme, já que eu já coloquei um geralzão aqui num texto bem curto. Eu digo assim, ó, enquanto a longa-metragem do Homem-Aranha, que já fiz inclusive um vídeo a respeito, usa de metalinguagem para falar com o público a respeito da obra em si, né, quer dizer, do próprio Homem-Aranha, dos quadrinhos do Homem-Aranha, o Matrix 4 ele faz igual, ele também usa metalinguagem, né, para você falar de uma linguagem meio que no sentido de você estar se direcionando ao público como que fora do filme, não dentro dele. Só que a intenção do Matrix 4 é diferente da intenção fanservice do Homem-Aranha, sabe? Bem diferente. Então são intenções distintas. Porque ali no Matrix, eles usam de metalinguagem para fazer uma crítica à própria cultura pop, pelo menos essa foi a minha impressão, e mais do que isso, aqueles que consomem tal entretenimento. Isso, veja só, em tom até de sermão, cara, é um negócio bem louco. Eles alegam que fazer uma história parecida às outras é como fazer histórias repetidas, o que, a meu ver, já é uma falácia, porque o parecido não é necessariamente o igual, certo? Uma coisa é o parecido, outra coisa é o igual. E com esse apelo, eles remetem aos espectadores a pensar em sua geração nos moldes atuais, no zeitgeist atual do mundo, né? Justificando assim a desconstrução dos personagens de filmes da geração Z e da geração Millennium, em nome, claro, das pautas políticas que estão na moda, certo? Então é como se fosse a atual geração julgando o mundo antigo, julgando a Idade Média, julgando até a modernidade, e chegamos aqui, estamos num patamar de julgar Deus e o mundo. Então é mais ou menos essa métrica a qual eu sou totalmente crítico, certo? Acho realmente desnecessário esse filme Matrix 4. Tem algumas coisas interessantes? Tem, né? Mas todo fanservice que aparece em Matrix 4, entenda bem, é em vista de mudar ou inverter os parâmetros da própria obra, certo? E isso, a meu ver, é uma coisa assim muito antiética do ponto de vista da verossimilhança, do ponto de vista do poema, a necessidade de verossimilhança. E esses caras abrem mão completamente do ideal aristotélico de verossimilhança de uma obra poética, ou que seja simbólica, como você quiser entender, simplesmente vendendo ao custo de um prato de lentilhas, né? Vendem, né, toda a grandiosidade da obra por um prato de lentilha ideológico. Isso, ao meu ver, é muito problemático. Bom, agora o hype está no filme da Netflix, tá? Chamado Não Olhe Para Cima. E eu achei por bem fazer aqui uma análise desse filme. Eu tinha feito uma anteriormente, mas eu achei que ficou muito pobre, então resolvi reformular isso escrevendo, porque quando a gente escreve tem mais cuidado, né? Tornar o pensamento mais afiado. Então eu escrevi aqui um texto bem breve, pode demorar um pouco porque está em formato de vídeo aqui para vocês, mas são as minhas impressões, os meus insights a respeito desse filme. Então, primeira coisa, olha só. O filme ele se desenrola em meio a um drama, a possibilidade iminente de uma extinção total da vida no planeta Terra. Um cometa descoberto em plena rota de colisão ao nosso planeta. Aliás, detalhe, hein? Vai ter spoiler. Então, não tem jeito de fazer uma análise do tipo que eu faço aqui no meu canal se eu não falar de spoiler da história. Então, já fique preparado aí caso você não tenha assistido. Bom, as constantes tentativas de avisar o mundo deste perigo frustra os protagonistas e faz com que tudo gire num jogo de interesses mórbidos. De um lado você tem a política e o avanço tecnológico, que está muito vinculado uma coisa a outra. Política é poder, pode se envolver com o aspecto da economia que também está presente e do próprio avanço tecnocrático. Vamos fazer um resumo aqui de avanço tecnológico e de política com a tecnocracia, que se pauta em desculpas demagógicas do tipo justiça social. Isso aqui é um dos lados. Do outro lado, você tem o interesse genuíno de dizer a verdade frente ao perigo apocalíptico que tomou conta do mundo. Certo? Então, a partir daí, nós temos dois movimentos políticos. O que diz para olhar para cima, já que o cometa era mais do que visível no céu. São 6 meses para o cometa, depois de descoberto, chegar à Terra e destruir tudo. Mas num dado momento ele já vai estar visível.
Aí as pessoas dizem, as pessoas de bom senso, né? Olhem para cima, vocês estão vendo que o bicho está aí, ele vai bater na terra, etc. Bom. E o outro movimento é o seguinte, mantenha o cabresto e não olhe para cima. Mais ou menos isso, né? É até interessante, porque o autor dessa obra chega até a fazer uma troça de uma certa terceira via que diz que podemos olhar ou não olhar, ou então olhar e para qualquer lado, né? Então ele faz meio que uma troça da terceira via, porque não faz sentido existir uma terceira via diante de coisas que são evidentes, como é o caso do cometa que estaria visível ali. Só que eu também, sinceramente, eu vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco sobre o senso de proporção entre aquilo que o autor se inspirou na realidade e o objeto simbólico que ele utiliza para colocar no filme. A meu ver, há um erro de proporção aí, né? Porque o que tem na realidade é muito mais complexo do que o espantalho que ele faz no filme. Vamos chegar lá ainda. De início, nós devemos ter em mente que o roteiro foi escrito por Adam McKay, que é, enfim, apoiador do Partido Democrata e que se identifica como um socialista democrático, certo? Esse é um ponto que tem que ficar claro aqui para vocês. A bem da verdade, não é do meu feitio, deixo claro aqui no meu texto, reduzir as pessoas às suas tendências políticas. Mas como se trata de um cineasta que dirigiu um filme que, enfim, repercute no debate político, não só de seu país, mas de outros países, creio ser justo alocá-lo, ainda que não com tanta precisão, ao espectro político. Aliás, esse diretor ele chegou a ganhar até um Oscar com outras obras aí. Então é um cara bem conhecido. Mas no que se refere ao espectro político, há sempre uma linha tênue, porque o próprio espectro já não é tão preciso como a gente gostaria que fosse, né? Então fica aí esse pormenor. Mas nas minhas impressões, o que mais chama a atenção é o novo sacerdócio da ciência, bem deflagrado no filme. Tanto referente aos bons cientistas, quanto aos megalomaníacos que usam da ciência para os seus próprios interesses. Na linguagem que eu vou propor a vocês aqui no meu vídeo, é como se nós tivéssemos os profetas de um lado e os falsos profetas do outro lado. Eles se valem de uma mesma métrica. Então nós temos dois lados aqui de cientistas diferentes. Logo no início da história, vemos um boneco de Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência em termos midiáticos. Sagan não era como um Richard Dawkins da vida, que milita a todo custo por uma causa ateia. O saudoso cientista, né, porque o Sagan já morreu há algum tempinho, era mais comedido nesse quesito, tá? Embora ele não admitisse nada além do cosmos que tanto estudava. Ele dizia que o cosmos é tudo que existe. Isso, a meu ver, é evidentemente uma questão problemática, né? Principalmente hoje em dia, que a gente já tem aí teorias que falam até mesmo de outros universos, né? É claro que o Sagan também ele teve que lidar com seus próprios exageros, fora esse aqui, porque em dado momento ali da vida dele, ele pensou, pasmem vocês, né, de explodir a Lua, ou se não explodir a Lua inteira, pelo menos parte dela, mandar bombas atômicas para a Lua, né, em vez de demonstrar aí o poderio da ciência americana. É claro, na verdade o Sagan estava envolvido com algum projeto nesse sentido, tá? Mas que não foi levado à frente, graças a Deus, né? Você imagina os caras mandando bomba para a Lua, seria uma coisa assim tenebrosa. E aqui, portanto, diante, né, desse símbolo que virou Carl Sagan, nós temos uma direção bem clara no filme. Os heróis do enredo vão andar na esteira de Carl Sagan, certo? Eles não serão como os tecnocratas do Vale do Silício, pelo menos não como alguns que ali residem, né? Já que a própria empresa da Netflix, onde o filme está passando, se localiza nesse território, né, o Vale do Silício. Mas há de se fazer alguma crítica a esses caras aqui. Porque nós temos personagens bem excêntricos, né, como Steve Jobs e Mark Zuckerberg, ou quem sabe até o próprio Elon Musk, que aparece em um dos personagens do filme. Talvez uma mistura de todos em um só, quem sabe. Só que essa crítica é um pouco amena se comparada à crítica feita aos republicanos, na pessoa da presidente Jenny Orleans, protagonizada pela atriz Meryl Streep, uma grande atriz aí, né, de Hollywood. Essa presidente comumente veste vermelho, que é a cor do Partido Republicano, e em seu cinismo completamente sádico, não consegue valorar de modo adequado a proporção daquela tragédia. Similar ao que aconteceu aqui no Brasil, vocês sabem de quem estou falando, né? O erro de proporção desta presidente chega a ser tão grave que beira a obstinação dos reis de Israel frente à advertência dos profetas, da minha comparação entre o profeta e o novo, entre aspas, sacerdócio da ciência. Isso é de fato intrigante porque, como já vimos, na esteira de Carl Sagan, se o cosmos é tudo que existe, algo que hoje em dia é mais do que controverso, o legado dos sacerdotes
é repassado agora aos cientistas modernos. É como se a religião passasse o bastão à nova religião, que é a religião da ciência. Só que essa religião não é só ciência, é também cientificismo. Essa é uma diferença importante que existe, embora alguns neguem, principalmente aqueles que aderem ao próprio cientificismo. Eles, os cientistas, é que podem prever o futuro e proclamar as catástrofes. Eles tomaram o lugar dos astrólogos e também dos profetas do monoteísmo. Pelo menos em tese. Né? Na realidade, a coisa é bem mais complexa. Né? Claro que existe sacerdócio religioso ainda, e a meu ver sempre existirá. Mas eu estou colocando aqui do ponto de vista hiperbólico para se fazer uma crítica. Assim, os personagens de Randall Mint, protagonizado por Leonardo DiCaprio, e Kate Biaski, que é feito pela atriz Jennifer Lawrence, são os profetas do século XXI. Eles são profetas porque eles não são aceitos pelo seu próprio povo. Eles, claro, não falam em nome de Deus, como a gente já entendeu, mas falam em nome da especialização que possuem. Nesse caso, a astronomia. A bem da verdade, Kate Dibiasky sequer acredita em divindades e fica, inclusive, chocada quando o seu segundo namorado, um sujeito muito parecido com o filho lá do Fábio Júnior, inclusive, quando este diz que, apesar de já ter sido evangélico, ainda acredita em Deus. Isso meio que choca a nossa cientista. O que acontece é que a tocha do sacerdócio, nesse caso, é tão importante porque ela representa como que a palavra final diante das discussões a respeito do debate político. E ao que parece, o cineasta Adam McKay quer nos mostrar que não necessariamente, ou em todos os casos, o homem é a medida de todas as coisas, como apregoado no relativismo odierno, e também no cinismo político, não é para dizer outra coisa. Há verdades evidentes das quais não podemos abrir mão, pois se assim fizermos, poderemos até mesmo justificar nosso próprio extermínio, como demonstra nessa analogia do filme. Mais do que isso, fica perceptível que os profetas, entre aspas, devem lidar com vários falsos profetas. Esses profetas, eles são profetas, inclusive, do Apocalipse, porque é o profeta do final do mundo, certo? E os falsos profetas são os outros cientistas, principalmente o personagem de Mark Rylance, que é aquela mistura, né, do Steve Jobs com Zuckerberg, com Elon Musk, etc. Mas não só esses caras. Também os profetas devem lidar com o eufemismo. É o eufemismo que a gente diria aqui abjeto da mass média, que é, entenda-se aí, a mídia de massa americana, que é performada ali pelo ator Tyler Perry e Cate Blanchett. Aliás, são performances muito engraçadas, diga-se de passagem. Né? Assim, pautado nessa crítica, percebemos muitas cenas que aparentemente são gratuitas, mas que têm um significado bem mais profundo. Apesar do filme ser uma comédia melodramática, e por isso não se desculpar pelos exageros e caricaturas que faz do debate público americano, é notório que a ideia ali é deflagrar o erro das facções que tomaram conta dos Estados Unidos nas 2 últimas décadas. Como mencionei em meu vídeo sobre Jack Donovan e Shulamit Firestone, de um lado um tribalista masculino, do outro lado uma feminista voraz, radical, de segunda onda, é muito fácil se dizer de esquerda quando você critica a hubris, que entenda-se aí hubris como arrogância trágica, a hubris extremada, né, de uma alt-right da vida, ou até da Ku Klux Klan, que inicialmente, né, se a gente for ver do ponto de vista histórico, a Ku Klux Klan nem fazia parte do Partido Republicano. Mas vá lá, no contexto atual da alt-right, você tem um vínculo do Partido Republicano na pessoa de Donald Trump com esta direita alternativa que causou tantas balbúrdias ali em território yankee. Do mesmo modo, quando nos deparamos com o radicalismo da nova esquerda, não é difícil nos colocarmos numa postura mais conservadora. Então fica esse jogo de gato e rato, onde os ideários ideológicos políticos vão trocando de papel. Uma vez um é o rato, outra vez o outro é o gato, etc. Isso ocorre porque em ambos os casos, uma ideia que parece ser boa, se levada às últimas consequências, se tornará perversa. E mais do que isso, também o contexto de determinado evento faz a ocasião de uma opinião, e daí, se esta for engessada, incorrerá necessariamente em erro. O que eu estou dizendo aqui é que a ética precisa dar conta também do aspecto contingencial. Não dá para você empacotar a realidade e querer julgar Deus e o mundo mediante este ídolo conceitual que você construiu, ignorando o mundo contingencial, onde as coisas acontecem mediante
várias conexões, às vezes inesperadas. Desse modo, se explica, pelo menos inicialmente, ou em parte, né, o porquê de muitos americanos se colocarem como progressistas e socialistas democráticos, como é o caso aí do cineasta desse filme, já que presenciaram nesses últimos 10 anos a grosseira atuação da direita alternativa na esfera social. É claro que a direita alternativa não é o único inimigo que existe nos Estados Unidos. Existem exageros por várias frentes, por vários lados. Mas a direita alternativa chamou muita atenção quando levantou uma bandeira nazista para ir contra aquilo que eles chamam de domínio globalista. Eu já expliquei aqui meu ponto de vista sobre isso, já em vários vídeos, inclusive em um que fiz recentemente sobre teoria da conspiração. Ora, se a direita americana pode tender até a práticas terroristas, o que não é um fato consolidado, mas apenas um alerta, já que indivíduos isolados que se diziam de direita cometeram chacinas terríveis, a esquerda dos democratas ou socialistas liberais tendem à demagogia por outro lado. E esta tal demagogia também pode gerar violência. No entanto, nem tudo é demagogia ali no Partido Democrata. Há momentos que de fato vale considerar a crítica dos democratas, como foi o caso do George Floyd, assassinado por um policial de uma maneira deflagradamente bizarra. O que não implica, claro, né, eu não estou aqui para defender a prática violenta de grupos como Black Lives Matter. Eu posso dizer que é evidente que vidas negras importam. Mas não é pelo tumulto generalizado que se provará, certo, essa obviedade. Pelo menos assim pensava Martin Luther King. E que bom, né, que existiu um Martin Luther King para ser um referencial e apaziguar os ânimos de um lado e de outro, né, de uma maluquice extremada de um lado ou de outro lado. A partir dessa avaliação, conseguimos vislumbrar com mais clareza o que de fato ocorre nos Estados Unidos. Digo isso porque o filme Não Olhe para Cima foi desenvolvido tendo em mente a pauta do aquecimento global. E não da pandemia, hein? Tem muita gente falando que o filme tem a ver com uma crítica ao negacionismo da pandemia, mas não. Foi muito vinculado à ideia do aquecimento global, frente aos negacionistas. Termo que pode até conter certo exagero retórico, né? Porque a questão de aquecimento global é um pouquinho mais complexa do que a mídia expõe geralmente. Eu vou falar ainda sobre isso. O longa-metragem é uma crítica evidente tanto aos teóricos de conspiração, quanto aos políticos que se preocupam mais com a economia do que com o ambiente, ou até mesmo com a tecnologia. A crítica não se vincula, pelo menos não inicialmente, à pandemia do Covid-19, como eu já disse, pois o roteiro foi escrito antes de 2020. Daí é anacrônico fazer comparações com o Brasil e os negadores da doença e da vacina em Terra Tupiniquim. Claro que nem sempre ser anacrônico incorre em um erro grosseiro. Nesse caso, por exemplo, as comparações não são tão indevidas como poderíamos imaginar. Tá? Realmente, o presidente do Brasil negou a força destruidora do vírus, e isso provocou uma repulsa de boa parte dos brasileiros ao governo federal, até por aqueles que votaram nele, certo? É evidentemente justo, diante de mais de 600 mil mortes por Covid-19, criticar Jair Bolsonaro e sua gestão catastrófica em termos de políticas de saúde pública. Suas constantes intervenções no Ministério da Saúde e publicidade de remédios que não provaram eficácia alguma. Claro que ele não é o único culpado, mas sem dúvida um dos maiores culpados por toda essa inabilidade em lidar com uma crise sanitária. E se não bastasse toda a maluquice que os asseclas do governo espalharam por aí, eles ainda proclamam, até hoje, o não uso da vacina em termos de prevenção. Veja bem, eles podem de fato criticar um número excessivo de vacinas que não possuem a mesma eficácia. Portanto, isso é legítimo, eu também critico. Ainda mais, é legítimo criticar o fato das pessoas não poderem alocar de modo mais prudente os efeitos colaterais de vacina A, B ou C, porque são vacinas diferentes e, portanto, têm efeitos colaterais diferentes. E se você não puder fazer a alocação à sua própria condição médica, é claro que isso é um problema, tá? Nós não somos utilitaristas do tipo, se houver uma vítima da vacina não tem problema nenhum. E eu não sou utilitarista a esse ponto. Mas o que eu estou dizendo é que os efeitos colaterais são mínimos, se comparado a esse catastrofismo que a extrema-direita anuncia por aí. Mas fora essa legitimidade, o que nós vimos no Brasil foi uma brincadeira trágica e perversa, por conta dos asseclas políticos que não se preocupam com a realidade, mas ficam presos apenas a vertentes ficcionistas. Eu recentemente fiz um vídeo sobre teoria de conspiração, deflagrando que uma análise de supostas conspirações é digna de nota, pois nós não nascemos sabendo, e pode ser que um dado ou outro seja verdadeiro frente ao exagero narrativo que ali aparece. Mas isso não implica que devamos admitir toda a maluquice que falam por aí,
para que daí façamos uma análise colossal em avaliar e refutar essas questões. Imagina o trabalho que isso dá. Meus amigos, há um senso comum que nos permite validar certas ideias e avaliar a importância ou não de outras, pelo esforço de mentes comprometidas com a verdade que vieram antes de nós. Não que nós devamos se valer do apelo à autoridade, mas que há de se ter um discernimento do que de fato é ou não um problema de ordem filosófico-social. Você precisa trabalhar esse discernimento. É claro que o discernimento tem a ver com a sua idade, com a quantidade de estudos que você teve, com os livros que você leu, certo? Mas, pelo amor de Deus, trabalhe o seu discernimento. Às vezes vem gente no meu canal aqui confundindo o que eu falo com o que é dito por esses teóricos da conspirações malucos que existem por aí. Pelo amor de Deus. E melhor, e outra coisa, hein? Avalie o meu canal de acordo com o contexto do meu próprio canal, e não com o que você fica assistindo por aí, tá? Imagina só, cara, é um gasto de energia inútil combater hipóteses como terra plana, ideologia de gênero, que eu coloco aqui no mesmo patamar, tá? Tanto terra plana quanto ideologia de gênero, para mim, são maluquices quase no mesmo nível. Essas coisas elas são refutáveis em si mesmas. Não perca muito tempo com isso. Claro, você pode perder tempo com isso na medida que você veja o estrago que essas coisas estão fazendo, né? Mas não perca tempo em uma dialética interna, tá? Quanto a isso, porque são coisas evidentemente refutáveis. Mas aí eu digo assim, ó. Nós não podemos, por conta disso, ter uma postura arrogante como a que acontece com os positivistas lógicos, que acham que a única linguagem verdadeira é a linguagem científica, uma aporia já desvelada há muito tempo, inclusive, desde a metade do século XX. A gente já sabe que positivismo lógico tem muitas aporias, mas tem gente que ainda fica pregoando também. Isso é um outro extremo, que é o ceticismo pirrônico, aparecendo na vertente do modernismo científico. Por isso, minha constante ênfase em diferenciar cientificismo de ciência. Cientificismo é uma metafísica pautada numa visão de mundo, como diria Carl Sagan, tudo que existe é o cosmos. Se ele está dizendo que tudo que existe é o cosmos, é como se ele saísse do universo, olhasse para cá e dissesse, só tem isso mesmo. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Então é claro que isso é uma metafísica, tá? Porque tanto a negação da teologia, porque para quem não sabe, metafísica na filosofia clássica é teologia, ontologia e epistemologia, tá? Essas três vertentes trabalhadas como uma coisa só, principalmente no aristotelismo. Quando o cara diz que não existe nada além do universo, ele está mesmo meio que dizendo assim, então estou negando a teologia. Bom, na verdade ele não está, porque negar a teologia também é falar de teologia. Então ela está presente, apesar disso, certo? Mas do ponto de vista da sua negação e não da sua afirmação. E eu percebi que esse filme ele não trata tão bem dessa diferença. O diretor, o roteirista desse filme não conseguiu fazer essa distinção com muita clareza na obra dele. O que acontece é que geralmente a prática do duplo padrão é uma das coisas que mais ocorrem no debate público. Eles aplicam julgamentos diferentes para situações semelhantes ou julgam pessoas que estão em situações parecidas de modo distinto, caso considerem que as tais não sejam benquistas para suas narrativas. Como eu disse no início desse áudio, é um fato que o parecido e o igual são coisas diferentes, certo? Sendo redundante aqui. Mas mesmo assim, às vezes uma pessoa está alocada numa situação muito semelhante e é julgada de uma forma diferente, não por conta do contexto da circunstância que ela está vivenciando ali, mas sim porque ela representa como uma personalidade pública. Se ela representar alguma coisa que seja conservadora ou de direita, ela será avacalhada pela esquerda. E vice-versa, se ela for progressista, será avacalhada pelos conservadores mais radicais. Então, esse é um erro, é um duplo padrão, certo? Eu coloco aqui um equívoco que alimenta paixões, mas essas tais paixões justiceiras acabam sendo embrutecidas pelo sentimento latente do sectarismo. No fundo, o problema do debate público sempre foi esse, o espírito tribalista. Não é à toa que o identitarismo, que sempre se viu naquela direita europeia, mais vinculada a uma coisa meio étnica e racial, aparece agora também, por incrível que pareça, na extrema esquerda. E diante deste espírito, está não a direita ou a esquerda, os cosmocratas ou os ultranacionalistas, os brancos ou os negros, ou até os homens e as mulheres, mas sim o ser humano como tal. Eis aqui o uso que eu faço da ideia de depravação total, seja pela admissão disto como um mito ou com um acontecimento histórico. Então, assim, independe a aceitação que você tenha sobre a premissa religiosa, o fato é que as pessoas erram. Isso é bem deflagrado da realidade, certo? Porque nós sabemos que as pessoas têm tendências e que elas podem ou comumente exageram em suas avaliações. Só que eu faço aqui
uma autocrítica, porque eu mesmo não estou fora do universo para me valer de um espírito puro, incorruptível e isento da esfera pública. Então eu também posso ter, na verdade todos nós temos as nossas tendências. Mas além das nossas tendências, nós também temos nossos pontos cegos. Só que apesar disto, tal ideia não corresponde ao cinismo de um Protágoras da vida que diz que o homem sempre é a medida de todas as coisas, entende? Se nós temos um viés de confirmação, isso não implica que não possamos fazer um constante exame de consciência frente aos acontecimentos. E dito isso, para validar a prática do exame de consciência, no mínimo, você precisa admitir objetividade ética. Porque do contrário, toda crítica que você fizer não será nada mais do que puro desconstrucionismo, que a meu ver é um assinte à inteligência humana. Porque é como se a razão fosse usada para destruir a própria razão. E esse por incrível que pareça, esse é um sintoma da pós-modernidade. Que às vezes é usado de uma forma latente para esconder, né, a sua eficácia. Outras vezes é deflagrado, jogado na cara mesmo. Como os caras que dizem que você é apenas um algoritmo, né? Como aparece no filme, inclusive. De um cientista falando pro outro, hein? Olha que coisa. Mas voltando para o filme. Ficou bem evidente para mim que ele reflete muito mais o debate americano do que questões de caráter extranacional. O roteiro praticamente não considera as outras potências mundiais que ali só aparecem como cachorrinhos abanando o rabo, submetidos, né, à política autoritária e maldosa do imperialismo americano. Inclusive tem uma parte onde Rússia, China e Japão, se não me falha a memória, pode ser que seja outro país que eles citem ali, estão preparados para mandar foguetes capazes de desviar o cometa de sua rota. Na verdade, essa era a ideia inicial do próprio Estados Unidos. Só que como eles viram a possibilidade de arrefecer a falta de recursos para a tecnologia por conta das supostas riquezas do cometa, eles preferiram permitir que o cometa se aproximasse um pouco mais para tentar retirar, né, fazer como que uma mineração do cometa. Por isso que os Estados Unidos meio que combateu essa tentativa de salvar o mundo por parte de outros países. Mas claro que tudo isso é muito caricato, né? Porque, de novo, nós estamos lidando aqui com uma comédia melodramática que faz espantalho do que realmente pensa boa parte das pessoas que eles criticam. E isto deflagra que a obra não está preocupada em tratar o problema com uma perspectiva mais universalista. O que eu vejo, pelo menos essa é a minha impressão, é apenas um lado da questão criticando o outro. Eu até coloco aqui, podemos até considerar que o diretor do filme também critique o Partido Democrata em algum ponto, apesar dele ser meio que afiliado ali, né, ou próximo ao Partido Democrata, ele, por certo, fez alguma crítica ali ao partido também. Mas a assertiva pende mais aos republicanos, isso aqui é bem claro para mim. E tem um alvo evidente na figura de Donald Trump. Essa não é a primeira vez que um filme faz críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos, e certamente não será a última, haja vista o fato de que ele provavelmente concorrerá a novos cargos nas próximas eleições, talvez até, né, tentando ser presidente novamente. O problema é que boa parte dos acionistas da Netflix, que está na vanguarda dessas produções críticas à sociedade odierna, é de maioria progressista. Não precisa ser um gênio para perceber essa obviedade, dadas as produções que são responsabilidade da própria empresa. Daí não é falsa a preocupação de estarmos lidando com o fenômeno de dois pesos e duas medidas e o uso de produções cinematográficas, ou aquelas que são especiais para streamers, com intenções politiqueiras. Essa é uma preocupação que eu tenho e me parece ser bem legítima. Outra coisa que me chamou a atenção foi uma cena onde se vende um produto dentro da Casa Branca, que na verdade deveria ser de graça. E a personagem da Jennifer Lawrence fica indignada com isso. Ao que parece, a cena dá a entender que é um absurdo cobrar por coisas que deveriam ser direito de todos. Isso parece um acontecimento um tanto gratuito no filme, mas esconde uma crítica à sociedade americana e talvez, quem sabe, até à sociedade capitalista como um todo. E diante disto, consideremos aqui a história da economia para tentar ver a coisa de uma forma mais crítica. Essa suposta má ideia, entre aspas, de ganhar dinheiro, ao invés de fazer escambo, porque a escambo era a prática que se tinha antes de se inventar, né, o dinheiro, é o motivo pelo qual estamos hoje no mundo altamente tecnológico. É claro que eu estou dando um salto enorme aqui, porque muitos eventos históricos ocorreram para que a gente chegasse até o que vivemos hoje.
tá? Na explosão da Revolução Industrial, no final do século XIX, e todas as outras revoluções tecnológicas que daí advieram. Mas o que eu coloco é o seguinte, o que permitiu as revoluções sociais de caráter histórico, até o feminismo, hein? Até o feminismo, dentre outras coisas, foram as revoluções da tecnologia. E também, claro, do ponto de vista da economia racional, da alocação racional. Então eu acho muito clichê, mas bota clichê nisso, o filme criticar pessoas que ganham dinheiro como sempre sendo as malvadonas. Isso é fruto daquele vício, né, dos críticos esquerdistas. Pois não há, meus amigos, uma necessária vinculação entre uma coisa e outra, entre quem ganha dinheiro e quem é mau caráter. Tá? Mas eu faço um adendo aqui. Um cristão pode até se sentir representado por tais referências, já que na Bíblia, Jesus censura os ricos em via de amarem mais o dinheiro do que as pessoas. É claro que do ponto de vista de Jesus, essa crítica não é só válida, ela é verdadeira. Aliás, é no Novo Testamento que a gente lê as seguintes palavras: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, de novo, não há uma necessidade entre você estar num sistema capitalista e ao mesmo tempo você amar o dinheiro. Pode haver essa tendência, mas não é uma necessidade. E aí eu coloco aqui, tome nota que a crítica socialista aos ricos não tem parentesco essencial com a crítica dos evangelhos. Uma coisa é o que Jesus está falando, outra coisa é o que Marx vai falar depois. Porque a métrica marxista é diferente da métrica cristã. No marxismo, os burgueses representam uma casta que acumula os meios de produção e passam a monopolizar tudo, abusando inclusive do esforço produtivo do proletariado, que cresce cada vez mais. E que por esse crescimento, Marx vai dizer que há um elemento aí um tanto espontâneo nessa revolução dos proletariados. Ele estava enganado nesse sentido, certo? Essa temática é muito mais rebuscada do que se imagina. Por isso é necessário um cuidado aí para não comprar gato por lebre, como muitos cristãos fazem quando admitem o marxismo, sem conhecer o que de fato é esse debate político. Político, filosófico e ideológico, inclusive. De todo modo, não creio que Adam McKay seja um arauto do marxismo ortodoxo, de modo algum. Eu coloco aqui muito pelo contrário. Ao que parece, ele segue um mote mais progressista, que é oposto ao velho método do comunismo do bloco leste europeu, combatido até, pasmem, por George Soros. Porque George Soros investiu muito do seu dinheiro para libertar as pessoas desse comunismo comunal demais, se é que você me entende. Porém, a tendência aí é, do mesmo modo, ser avesso ao neoliberalismo de Margaret Thatcher a Ronald Reagan. Então, se o Soros critica o comunismo do leste europeu, ele também critica o neoliberalismo na sua forma Hayek, Milton Friedman, certo? Mas Soros é um capitalista brutal, todo mundo sabe disso. Só que ele não é neoliberal, muita gente se equivoca nesse quesito, tá? Devemos lembrar aqui que a nova esquerda, enquanto fenômeno americano, nada tem a ver com o maoísmo ou o stalinismo. A não ser em sua aversão às tradições nacionais. Se você colocar nesse sentido, talvez tenha uma conexão. Mas a verdade é que ela remonta a ideias vinculadas à escola de Frankfurt e vai se enraizando com sínteses teóricas ao modo americano. Apesar do Theodor Adorno ser contra a terceira etapa da dialética hegeliana, tese, antítese e depois síntese, o que aconteceu é que muitos pensadores americanos admitiram ideias da escola de Frankfurt e vincularam essas ideias com outras coisas. Aliás, a própria segunda geração da escola de Frankfurt, na pessoa de Habermas, fez algumas sínteses nesse sentido, né? O que era inicialmente antagônico virou uma mistura que podemos chamar de socialismo liberal ou liberal-socialismo. Na verdade, o socialismo liberal já existia até mesmo antes da escola de Frankfurt, mas ele foi se aperfeiçoando e calhou de essa visão de mundo estar vinculada agora aos democratas estadunidenses, que antes eram até mesmo a favor da escravidão, mas que hoje passam a ser os grandes arautos do empoderamento negro, feminista e LGBT. McKay, por certo, está dentro da pauta do Fórum Econômico Mundial, em vista de fazer um reset na economia e possibilitar um novo modo de capitalismo, um capitalismo mais esverdeado e preocupado com o meio ambiente, coisa que Biden, atual presidente dos Estados Unidos, apoia veementemente. Daí a pauta do filme ser justamente o aquecimento global, e o protagonista convidado ser nada mais nada menos que Leonardo DiCaprio, que é um dos maiores divulgadores, né, dos problemas de ordem climática. O DiCaprio chegou até a falar com o Papa, para vocês verem como o cara tem essa militância forte. Apesar de ser um grande ator, hein? Do ponto de vista do trabalho dele, ele é realmente muito bem sucedido.
Não irei entrar aqui no mérito da questão se aquecimento global é uma realidade ou uma desculpa do tipo conspiratória em via de controle econômico e político. O que eu posso dizer, na minha limitação frente ao tema, é que na esfera técnica é possível pensar que, embora exista de fato mudanças climáticas, a causa dessas mudanças pode ser questionada. Ao que parece, a plausibilidade é que a causa é humana. Plausibilidade científica, mas como eu coloquei no meu outro vídeo, né, plausibilidade não é método científico, não confunda isso. Ela pode ajudar a você reconhecer o status da questão, mas ciência não pode ser maioria de votos, tá? Seria muita burrice achar isso. Por isso eu digo aqui, há um pequeno grupo de cientistas no mundo inteiro que não corrobora com a ideia de que a causa da mudança climática é o homem ou as indústrias do mundo. Aqui no Brasil se destaca, por exemplo, Luiz Carlos Mullion, que é um meteorologista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, um cara muito conceituado, mas que a mídia coloca como se fosse um negacionista, sem levar em consideração o mérito do que ele está dizendo. Eu acho isso muito errado. Tem outros caras aí, na internet, você tem, por exemplo, o canal do Thiago Maia, que é contra, né, a ideia de que a mudança climática é provocada pelo homem também. E ele é um cara formado em física, se não me engano. Vocês podem até acompanhar aí para ver o que vocês acham do assunto. Eu não fecho a questão. Como eu disse aqui, eu não sou especialista nesse aspecto para dizer se o aquecimento global é ou não uma realidade provocada pelo homem, tá? Fiquem abertos aí para vocês avaliarem. De todo modo, o que sabemos é que Davos apregoa um novo capitalismo. Repito, um capitalismo verde e mais, um capitalismo corporativista. E ao que parece, em relação ao filme, a cena em questão, que a gente acabou de dizer aqui, da menina ficando surpresa pelo fato de um cara vender, dele não ter dado aquilo de graça a ela, em vez disso ele cobrou. Então, assim, isso pode fazer referência a uma mentalidade de tipo minimalista, onde não teremos nada e ainda teremos tudo. Eu não falo do minimalismo propriamente dito como uma filosofia de vida que você admitiu, né? Que é muito comum hoje em dia. Eu estou falando minimalismo no sentido de uma ideologia apregoada por interesses outros, de uma elite, se diga aqui a elite cosmocrática, como diria Huntington, referente ao homem de Davos. E isso, eu coloco aqui no texto, pode bater de frente com a ideia de propriedade privada. Mas claro que essa já é uma ilação tanto escorregadia, confesso. Pode ser que eu esteja exagerando. No entanto, apesar das críticas aos magnatas, boa parte deles, as críticas que o filme faz aos magnatas, boa parte deles está aí apregoando o minimalismo até no Windows 11, se é que vocês me entendem. De qualquer forma, vejo aqui que a simples suspeita não é uma temeridade, ainda mais com a propagandas tão sutis em filmes tão populares. Mas apesar disto, compartilho da crítica aos deuses, tanto da política americana quanto do Vale do Silício, que eu coloco aqui como o novo Olimpo, onde os deuses querem ditar as regras para o mundo inteiro. E devemos admitir que o filme, apesar das suas próprias tendências, faz críticas a esses caras também. E eu corroboro com isso. No mais, me causa muita estranheza uma outra cena, que é onde a esposa de Randall Mint, personagem do DiCaprio, a esposa dele, né, não saiba nem o que significa a palavra amém, tamanha alienação dela referente a questões religiosas. Me parece uma coisa bem assustadora se tratando dos Estados Unidos da América, fundado nas pegadas do protestantismo, né? É como que uma declaração do tipo, não me importo com essa coisa de tradição. Apesar disso, me pareceu de muito bom gosto, e aí vai o meu elogio ao filme, a oração final, onde o namorado da jovem cientista faz uma oração pedindo perdão a respeito das loucuras do mundo moderno e da arena política, o que causaria destruição final. Ele me lembrou a figura de Daniel, lá na Babilônia, né? Sabendo que Babilônia iria cair diante do poder persa, ou medo-persa, Daniel faz orações pedindo perdão pelos pecados. Não só, na verdade, Daniel pede perdão pelos pecados do povo dele, né? Mas enfim, os governantes da Babilônia também erraram feio, né? E eles caíram por conta desses erros. E o mundo, pelo menos o mundo anglófono de língua inglesa, é colocado no filme como uma verdadeira Babilônia, porque tem muitas vozes, tem muitas línguas, tem confusão das línguas, muitas teorias conspiratórias. E eu coloco aqui, por fim, isto certamente transcendeu aquela esteira de Carl Sagan que eu abordei no início desse áudio. Me parece que aqui o diretor mandou muito bem no roteiro. No final, o fim da humanidade é provocada pelos pecados de seus governantes. E todo esse mal cai no colo de Donald Trump, pelo menos em sentido figurado, já que é o personagem mais retratado ali, agora colocado com outro gênero, porque é uma presidente mulher. Há muito a se dizer, tá, sobre esse filme. Eu vou finalizar por aqui, mas já deu para entender a minha crítica. Vejo que o filme tem algumas coisas boas, que devem ser
olhadas com atenção, não é porque o cara se diz um progressista do partido, ou tendo certa vinculação ao Partido Democrata, que o filme dele seja uma completa porcaria. Eu não sou daqueles que saem demonizando os democratas ou os republicanos. Eu acho que tanto os republicanos quanto os democratas têm muitas coisas boas e coisas ruins, e você deve avaliar isso de acordo com a concreção, assim como acontece no Brasil, no que se refere à direita e à esquerda. Tá? Eu sou um cara mais de direita, no sentido moderado do termo, certo? Mas eu me coloco como alguém que avalia, ou pelo menos tenta, né, avaliar o mundo concreto, e não o mundo da ficção ideológica desses malucos extremados que nós temos por aí. Então, até próximos vídeos.